Olá, povo de Deus, terça-feira da 23ª semana do Tempo Comum, 10 de setembro de 2024. Nossa reflexão de hoje é a partir de 1 Coríntios 6, de 1 a 11 e de Lucas 6, de 12 a 19. Irmãos, quando um de vós tem uma questão com o outro, como se atreve a entrar na justiça perante os injustos, em vez de recorrer aos santos? Será que ignorais que os santos julgarão o mundo? Ora, se o mundo está sujeito ao vosso julgamento, seríeis acaso indignos de deliberar e julgar sobre questões tão insignificantes? Ignorais que julgaremos os anjos? Quanto mais coisas desta vida? No entanto, se tendes dessas questões a resolver, recorreis a juízes que a igreja não pode recomendar. Digo isso para confusão vossa? Será então que aí entre vós não se encontra ninguém sensato e prudente que possa ser juiz entre os irmãos? Ao invés disso, irmão contra irmão vai a juízo. E isso perante infiéis. Aliás, já é uma grande falta ver processos entre vós. Por que não suportais antes a injustiça? Por que não tolerais antes ser prejudicado? Pelo contrário, vós é que cometeis injustiças e fraudes, e isso contra irmãos. Porventura ignorais que pessoas injustas não terão parte no reino de Deus? Não vos iludais, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem pederastas, nem ladrões, nem avarentos, nem beberrões, nem insolentes, nem salteadores terão parte no reino. E vós, isto é, alguns de vós, éreis isso. Mas fostes lavados, fostes santificados, fostes justificados pelo nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Como nos diz Luiz Alonso Schecker, mesmo sob o domínio persa, seleucida e romano, os judeus gozavam de relativa autonomia judicial, não menos os cristãos em assuntos internos. É claro que há uma diferença fundamental entre judeus e cristãos, pois estes não viviam numa sociedade teocrática como aqueles. Paulo não vê com bons olhos o fato de entre os cristãos não haver solução para conflitos internos. Como pode uma disputa entre cristãos ir parar nos tribunais dos pagãos? Segundo Paulo, é injusto um não santo julgando santos. Por isso, ele dá duas sugestões. Primeira, encontrar alguém de bom senso e capacidade dentro da comunidade para julgar as contendas entre eles. Segunda, aprender a suportar a injustiça e exercitar a tolerância. E de textos apocalípticos, Paulo tira a expressão tribunal dos santos. Estes é que deverão julgar no julgamento final. Paulo insiste na perspectiva moralizante, fazendo uma lista que, segundo ele, são pessoas que não entrarão no reino, se não forem lavados, santificados e justificados pelo nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Sempre haverá a porta aberta para todos os que querem sair dos ambíguos comportamentos, sobretudo os que vinham do mundo helênico. É sabido que a cultura grega era muito mais aberta que a judaica, e Paulo não via com bons olhos que os de origem judaica se deixassem levar pelo modus vivendi dos gregos. A estes também apresentava os critérios da cultura judaica como o ideal no que diz respeito à moral sexual. É sabido que os gregos eram muito mais abertos quanto às questões das relações sexuais. Por exemplo, admitiam relacionamentos entre homens e até diziam que tais relacionamentos eram mais desejáveis que os heterossexuais, pois os homens eram considerados seres superiores.
Paulo jamais poderia admitir tais perspectivas, pois vinha de uma cultura judaica onde a procriação era o ideal na vida de homens e mulheres. Na carta aos cristãos de Corinto, Paulo expõe toda a sua perspectiva de vida regrada por critérios judaicos, os quais ele não abandonou, apesar de se tornar cristão. Lucas 6, 12 a 19. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar. Passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamados Zelotas, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Jesus se retira para a montanha a fim de rezar, passando lá toda a noite. Isso é típico do Evangelho segundo Lucas, que faz questão de explicitar a união que há entre Jesus e o Pai por meio da oração. Apesar de não revelar o conteúdo da oração, a escolha dos 12 seguramente estava presente, pois ao amanhecer foi exatamente o que Jesus fez. Escolheu 12 discípulos aos quais deu o nome de apóstolos. Jesus chama e envia, por isso recebem o nome de apóstolos, ou seja, enviados. Vocação e missão são inseparáveis. Sem a vocação, a missão não é mais que profissão. Por outro lado, a vocação sem a missão seria um gesto incompleto. Finalmente, a relação de Jesus com a multidão é, mais uma vez, caracterizada de duas maneiras. As multidões vêm para escutar Jesus e para serem curadas das suas doenças. Em ambos os casos, trata-se, na perspectiva de Lucas, de uma força que dá autoridade à sua palavra e eficácia aos seus gestos de cura. Com isso, Jesus faz nascer a esperança de uma vida totalmente nova, onde o povo liberto de seus males pode engendrar novos relacionamentos e novas utopias. Para a sociedade justa e fraterna que Jesus anuncia, a libertação dos males que alienam a população era fundamental. Quem está amarrado com o flagelo da fome e de outros males não tem força para nada. Jesus, com seu gesto concreto, deixa claro que não é possível abençoar o pobre sem libertá-lo de sua pobreza. Essa será a missão dos apóstolos escolhidos e enviados por Jesus. Um beijo no seu coração.